Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que a paz de Jesus estejam com vocês. Estamos aqui trazendo o capítulo do livro Respostas da Vida, de André Luiz, Chico Xavier, e como alguns já sabem, é um livro dedicado a responder questões ligadas ao nosso dia a dia, às questões do nosso cotidiano, e trazer assim indicações como se fossem pílulas de incentivo, de luz para cada um de nós, tá certo? O título de hoje se chama Doações Mínimas. Vocês vão ver como é muito legal, muito importante e vai fazer bem para o coração de todos nós aqui. Lembrando que eu tenho esse canal, que está aqui em cima, né, chamado Reflexões Espiritualistas, dedicado à divulgação de temas associados à doutrina espírita, aos temas espiritualistas e, em última análise, ao Evangelho de Jesus, certo? E a gente tem feito o quê? Tem pego livros da lavra do nosso querido Chico Xavier, livros do Emmanuel, livros do André Luiz, e vamos estudando um capítulo toda semana. São vídeos curtos, eu procuro fazer de 15 a 20 minutos no máximo, para também não tomar tempo e que a pessoa possa assistir rapidamente num carro, no intervalo de... não dirigindo, né, gente? No intervalo entre um compromisso e outro, no fim da noite, um pouco antes de dormir, na hora do almoço, quando a pessoa está trabalhando, enfim, vídeos curtíssimos, tentando resumir ao máximo as lições que os amigos espirituais nos trazem, para que sirvam de lenitivo, de consolo, né, de orientação para nós que estamos aqui na Terra de passagem, né, necessitando desses ensinamentos tão valiosos. Tá certo? Então, como o vídeo é curto, vamos lá, porque senão o tempo corre. Como eu disse, doações mínimas, né? Resposta da Vida, André Luiz, Chico Xavier. Vamos lá. Vamos ver o que o André Luiz nos traz hoje. Ele fala o seguinte, vocês já imaginaram pelo título, né? Doações mínimas, né? Ele diz assim, não subestime as chamadas pequenas doações. Por que isso? Vamos lá. Ele dá exemplos. O prato frugal que você oferece ao necessitado será provavelmente o recurso de que precisa a fim de liberar-se dos últimos riscos de inanição. Então aquele prato que você acha que está dando, que é uma coisa mínima que você pode fazer, para aquela pessoa que recebe pode ser o último estágio de salvação, para ela não cair de vez na rua, no hospital, sofrendo de fome e inanição, né? Então, um simples prato de sopa. A peça de vestuário que você entregou ao companheiro em penúria, você supostamente não usava, terá representado o apoio providencial com que se livrou de moléstia. Porque às vezes está frio, a pessoa não tem um agasalho, a criança não tem uma calça comprida para vestir, não tem uma blusa, não tem um agasalho, e você tem essas coisas mofando lá no seu guarda-roupa, sem uso, e quando você doa, você está achando que está fazendo o mínimo, e não é nada, que aquela sua ajuda você fez despretensiosamente. No entanto, para aquele que recebe, que está em penúria, que não consegue às vezes comprar um sapato, um chinelo, né? Representa muito, representa a resposta de Deus às preces daquela pessoa. Então, você sem saber, muitas vezes até de forma inconsciente, está trabalhando sobre as ordens de Deus, né? Porque Deus trabalha em silêncio. A gente sempre fala isso aqui. Deus opera em silêncio, no íntimo das criaturas. Eu estou passando na rua, às vezes vejo uma pessoa necessitada,
e vem uma ideia na cabeça, puxa, você não podia ir lá ajudar aquela pessoa, ver o que ela está precisando? Às vezes você pensa que a ideia é sua, mas a ideia está sendo sugerida por um amigo espiritual através de uma prece que aquela criatura fez a Deus. E Deus está respondendo. Entendem isso, o mecanismo? Deus está respondendo a prece daquela criatura através de você. Você é o agente divino em ação naquele momento. E Deus não vai materializar comida, roupa, essas coisas. Ele vai intuir criaturas de bom coração que queiram ajudar aquela pessoa, nem que seja pelo mínimo. É isso que o André Luiz está dizendo. Então ele continua falando assim: a reduzida porção de remédio que conseguiu você doar em favor de um doente foi talvez o socorro que o auxiliou a desviar-se do derradeiro corredor em que resvalaria para a morte. Olha que coisa importante, gente. Reduzida porção de remédio. Não é que você fez uma coisa gigantesca, não. Você deu uma porção de remédio. Às vezes um anti-inflamatório, um analgésico, né? Algum remédio que possa ser utilizado, que aquela pessoa às vezes tem uma receita, e você conseguiu aquela ajuda, aquela doação. Às vezes aquilo é o ponto de inflexão entre a vida e a morte daquela criatura, né? E você teve lá a sua intuição, foi lá, ajudou, e Deus está trabalhando através de você. Insisto muito nesse ponto, né? A visita rápida que você levou ao enfermo pode ter sido o estímulo inesperado que o arrancou do desânimo para os primeiros passos em demanda ao levantamento das próprias forças. Então, aquela sua visita despretensiosa, rápida, como falou André Luiz, que durou poucos minutos, mas que você falou algumas palavras de consolo para aquela criatura, pode ter sido o divisor de águas e dentro da cabeça da pessoa colocou novos rumos de esperança para ela. Entendem? Então é muito importante isso, gente. São gestos mínimos, como fala a lição, mas que para nós podem parecer mínimos, mas para quem recebe é o muito que ela necessita naquele momento, né? Eu sempre digo o seguinte: tem uma pessoa se afogando, você não vai lá querer ensinar ela a nadar na hora, né, que ela está se afogando. O que você faz? Joga uma boia para ela não morrer afogada. Vai dar aula de natação para a criatura que está morrendo afogada, vai? Não. O que você faz? Joga uma boia. A boia é a diferença entre a vida e a morte. Depois, se ela quiser aprender a nadar, ela aprende a nadar, né? Então, às vezes a gente tem a mania de querer achar soluções complexas para problemas simples. Às vezes o que está faltando para aquela criatura é uma peça de roupa, é um prato de sopa, é uma palavra de alento, é uma visita de incentivo. São coisas simples que a gente pode dar e não nos faz diferença nenhuma. Outros exemplos que o André Luiz nos traz: o bilhete ligeiro que você endereçou ao irmão em dificuldade, ofertando-lhe reconforto, possivelmente se transformou na âncora que haverá retomado o acesso à esperança. E aqui bilhete ligeiro, gente, pode ser um WhatsApp hoje em dia, né? Quando esse livro foi escrito não tinha WhatsApp, mas agora o bilhete ligeiro pode ser um WhatsApp, um vídeo que você manda de esperança para uma criatura que está ali, né, no limiar do desespero, né, quase no desespero já, entrando em desespero. E você endereçou àquela pessoa, às vezes um vídeo, uma mensagem, uma palavra de incentivo, seja da religião que for, basta falar de Deus, do amor de Deus, que Deus nos ama, que Deus confia em nós e que nós devemos confiar em Deus, né? Não precisa ser nada elaborado, nada complexo, não. São palavras de incentivo que qualquer um pode fazer e dar, sendo assim
fazendo o mínimo esforço, né? Ele diz também, olha, o minuto de tolerância com que você suportou a exigência de uma pessoa em difícil conversação haverá sido aquele que a ajudou a descompromissar-se com um encontro desagradável ou com um determinado acidente. Olha o que os amigos espirituais estão falando. Você às vezes tem um encontro com uma pessoa e aquela conversa ela é desagradável, digamos assim, né? Não é agradável. Mas o fato de você suportar sem reclamar, sem fazer considerações indevidas àquela criatura ou ao tema que ela está falando, simplesmente ouvir aquela criatura poderá ser a diferença entre a vida e a morte daquela criatura. Olha, porque os amigos espirituais não falam palavras jogadas ao vento. Ele diz assim, haverá sido aquele que ajudou a descompromissar-se com um encontro desagradável ou com um determinado acidente. Vocês poderão dizer, mas tem um determinismo divino, que a pessoa vai passar aquilo, a gente queira ou não. Não é bem assim. Do mesmo modo que existe a justiça divina, existe a misericórdia divina. E a misericórdia divina tem tanta importância no ser superior que é Deus, que ela entra em ação muitas vezes na frente da justiça divina. Então a sua palavra de incentivo pode sim modificar o rumo daquela criatura. Pode sim. Entendeu? Porque Deus é, acima de tudo, amor. Né? Eu sempre gosto de lembrar isso. Continuando aqui, ele diz assim, algumas poucas frases num diálogo construtivo, poucas frases, olha bem, será o veículo pelo qual o seu interlocutor evitará render-se a ideias de suicídio ou delinquência. Olha bem, poucas frases num diálogo construtivo pode evitar uma pessoa cometer o suicídio. E nós temos hoje muitos casos de suicídio. Pessoas jovens muitas vezes estão se suicidando porque não sentem propósito na vida. Então, se você consegue transmitir para elas um pouco de propósito, um pouco de alegria de viver, um pouco de esperança no futuro, às vezes aquilo é a diferença entre a vida e a morte daquela criatura, né? Ou da delinquência, da droga, do vício. Então, são poucas palavras num diálogo construtivo. Não é que você vai filosofar, vai contar uma ideia religiosa complexa. Não, vai simplesmente dizer, olha, meu amigo, a vida é bela, você pode ser útil aqui na Terra, muita gente depende de você, né? Você é uma criatura de Deus, é uma alma imortal, não adianta você querer se matar, vai matar o corpo, não vai matar a alma, vai só agravar a sua situação. Então são palavras construtivas, mas dizer que a pessoa tem propósito, tem alguém que ama ela, sempre tem alguém que ama aquela criatura, sempre tem. Lógico que Deus ama a todos, mas todos nós temos pessoas que nos amam, né? Então vale lembrar sempre isso daí. Às vezes o diálogo despretensioso, mas de forma construtiva, até você sem saber aquilo que está passando dentro da cabeça da pessoa, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Às vezes a pessoa está pensando em se matar, você não sabe, mas está sendo usado como veículo divino, através dos amigos bondosos do mundo espiritual, que utilizam suas palavras para desviar o curso daquela ocorrência infeliz que iria trazer desastrosos efeitos para aquela criatura, né? Ele continua e fala, olha, os seus instantes de silêncio, agora é interessante, uma coisa é falar, outra é ficar em silêncio. Vamos ver agora. Os seus instantes de silêncio caridoso, à frente desse ou daquele agressor, significarão o amparo de que não prescinde, a fim de aceitar a necessidade da própria renovação. O que ele está dizendo? Está dizendo que naquele momento em que você está sofrendo uma agressão verbal, física, uma violência, e você se mantém em silêncio, sem revidar, né?
sem querer pagar com a mesma moeda, né, pode ser, né, a diferença entre você cair, resvalar na queda, na violência, né, no erro, e, ao contrário, você poderá se fortalecer, ficar melhor depois daquele evento e estar mais forte para evoluir, ou seja, para você se aceitar nesse mundo de renovação que nós estamos vivendo, né? Então, basta o silêncio, basta ficarmos quietos, não revidarmos, virarmos as costas e ir embora. Quantos acidentes de trânsito acontecem e terminam em violência e morte por conta de uma bobagem? Um motoqueiro que deu uma fechada, ou que arrancou seu espelho retrovisor, ou que bateu no seu carro e você sai correndo atrás dele para querer fazer a desforra. Aí você entra num caminho tortuoso que pode levar a, não sei, um homicídio, uma coisa grave, uma omissão de socorro, ou até às vezes a prisão. Pensemos, né? Pensemos em tudo isso. Então, o que é o valor do silêncio, né? Então, ele termina, já estamos terminando aqui, 16 minutos de vídeo, dizendo: não menospreze o valor das mini doações. É sensacional essa palavra aqui. Mini doações. O seu concurso supostamente insignificante, pode ser o ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Certo? Então, aquilo que você faz que parece ser mínimo, pequeno, sem importância, para quem recebe, pode ser de alta valia e pode ser a diferença entre uma queda estrondosa, um acidente, uma morte, uma hospitalização ou uma salvação, no sentido geral da palavra, né? Então você é a peça de salvação que faltava. Com aquele seu prato de sopa, com aquela sua roupa, com aquele seu sorriso, com aquele seu silêncio, no caso de uma agressão, com a sua palavra carinhosa, no caso de uma pessoa necessitada, com o seu bilhete fraterno. Então, tem mensagens lindas da Meimei, da Maria Dolores, todas psicografadas pelo Chico, que fala isso, né? Alta de Souza, tem umas mensagens maravilhosas da Alta de Souza. Acho que eu vou deixar aqui no card uma mensagem da Alta de Souza para vocês refletirem sobre esse tema aí. Tá bom, minha gente? E é isso. Com isso, nós chegamos ao final do nosso capítulo de hoje, que era o capítulo 26, chamado Doações Mínimas. Tá bom? Um beijo no coração de todos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.